Olá, esse é o Screening de Notícias, versão 2025, que é parte dos projetos dos Estúdios ECD para este ano. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ter uma fonte secundária de contaminação daquelas que têm maior chance de estarem limpas. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para o 6º episódio do Screening de Notícias, o spin-off do podcast Áreas Contaminadas, idealizado lá em 2022 e relançado agora em 2025 como um novo produto dos estúdios ECD. A trilha sonora foi especialmente e brilhantemente composta para esse nosso podcast por Daniela Alarcon, @alarcondani, e Mauro Tanaka, @azalatosampa. Siga os dois no Instagram. A ideia aqui é publicar o Screening de Notícias quinzenalmente, intercalando com as newsletters, que serão também quinzenais. Aqui nós vamos dar prioridade às notícias mais diretamente relacionadas com o GAC. O Screening de Notícias, como os outros produtos dos estúdios ECD, são oferecidos a vocês pela nossa querida comunidade de apoiadoras e apoiadores financeiros no Apoia-se. Atualmente são 48 pessoas nos ajudando financeiramente, o que nos ajuda muito, é claro, e também nos dá um grande estímulo porque nos mostra que estamos no caminho certo. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com nossos canais, entre no site apoia.se/ecdambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. Os nossos canais têm a honra de ter também 3 empresas patrocinadoras que nos ajudam muito, também financeiramente, e também por quererem atrelar suas poderosas marcas ao nosso trabalho, o que é fantástico. A patrocinadora Master é a Clean Environment Brasil, os patrocinadores Ouro são o Laboratória Consulting e a Vapor Solutions. Hoje aqui no Screening de Notícias teremos um episódio um pouco mais curto, somente com as notícias mais relevantes da última semana. Então vamos juntos separar o joio do trigo, as áreas limpas das áreas fonte, as notícias quentes das fake news. Está no ar a 13ª edição do Screening de Notícias. Recebi nas últimas semanas muitas vagas de emprego para divulgar aqui. Vamos a elas. Vaga na Onit, de analista para trabalhar em Piracicaba. Vaga na Impacto, para trabalhar como analista em Curitiba. Vaga na Arcades, de supervisor e analista de planejamento para Cotia. Vaga no Labigel, de analista pleno de cromatografia gasosa. Vaga na Sapotec, de analista para Porto Alegre. Vaga na Merrê, de analista de laboratório. Vaga na Geoambiente Genuine, de assistente para São José do Rio Preto. Vaga no Grupo EPA, de analista para trabalhar em São Paulo. Vaga na CPEA, de analista também para trabalhar em Bauru, Jaú ou Pederneiras, interior de São Paulo. Vaga de estágio na ASA. Vaga de estágio na Ecopro. Vaga de analista, mas tem que ser graduado em geologia para a EBP. Vaga na Promatec de analista de laboratório júnior em Rio Claro. Dá para notar, como sempre, que são muitas vagas de técnico, estágio e de júnior, algo que já comentamos aqui no episódio 214 do podcast, onde eu imaginava naquele momento, e está se comprovando, que teríamos muitas vagas como essas, mas poucas vagas de salários maiores. Todas as vagas que eu recebo ou que eu vejo, que eu fico sabendo, eu compartilho imediatamente no nosso canal do Telegram. Então entre no canal do Telegram e se inscreva lá no nosso canal Áreas Contaminadas. A parceria AESAS e Senac estão com inscrições abertas para vários cursos. Os cursos são online, ao vivo, geralmente eles são de manhã, das 8 ao meio-dia. Eu destaco o curso que eu mesmo vou coordenar com bastante alegria, é o curso de Investigação de Metais. Vai começar no dia 6 de maio, ele será às terças e quintas. Também estão abertas as inscrições para outros 2 cursos, o curso de Controle de Qualidade e o curso de Interpretação de Dados. Esse de Interpretação de Dados será um curso noturno, então é uma coisa diferente, vai ser das 19 às 22 horas, às segundas e quartas, começando no dia 5 de maio. Informações e inscrições no site aesas.com.br/eventos. Semana passada, no dia 10 de abril, às 10 horas, tivemos um webinar da CETESB com esclarecimentos de dúvidas e atualizações a respeito dos procedimentos da DD 56. Assisti a uma parte e ainda estou compilando as principais informações, pretendo trazer na próxima newsletter, na semana que vem. Falando apenas de algumas coisinhas muito rápidas, eu vou começar falando do organograma, o organograma do Departamento de Áreas Contaminadas. O departamento, como já sabemos, está vinculado à presidência da CETESB. O gerente desse departamento de Áreas Contaminadas, é o Vitor Costa. A presidência da CETESB conta com uma assessora que não está explícito, mas eu acredito que ela cuida desse assunto dentro da presidência da CETESB
cuida desse assunto áreas contaminadas. Essa assessora é a Ana Espínola. O departamento conta com 2 divisões. Uma divisão chamada PCA, que é a Divisão de Apoio ao GAC, e o gerente dessa divisão é o André Oliveira. Essa divisão, PCA, que é gerenciada pelo André Oliveira, tem 2 setores. O setor PCAI, que cuida de indústrias, e o gerente desse setor é o Paulo Rocha. E tem também o setor PCAP, ou PCAP. E o setor PCAP cuida do setor de petróleos, né? Não só postos de combustíveis, mas também bases, refinarias. E o gerente desse setor é o Luiz Aranha. E daí nós temos a outra divisão, né? São 2 divisões, a PCA, a Divisão de Apoio ao GAC, e a segunda divisão é a PCR, é a Divisão de Revitalização e Informações. E o gerente dessa divisão, PCR, é o André Perandim, e essa divisão tem apenas um setor, o PCRU, é o setor de reutilização, gerenciado pela Sabrina. É uma informação bastante importante do webinar, é que o GAC em aterros e lixões não é conduzido pelo Departamento de Áreas Contaminadas, mas sim pelo IARG. É um departamento ligado a uma outra diretoria, tem interface com o Departamento de Áreas Contaminadas, é claro, mas é conduzido em outro âmbito. Tá? Então, mais detalhes na newsletter da semana que vem. Recomendo que vocês assistam ao webinar, procurem no canal do YouTube da CETESB. Nessas últimas semanas, por conta de várias perguntas que eu recebi, eu revi e reli alguns artigos bastante interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um deles é uma apresentação, um artigo, que para mim foi bastante importante, foi crucial na formação do meu pensamento sobre investigação. E foi a maior referência para a minha dissertação de mestrado que eu escrevi em 2012. Essa apresentação é um resumo expandido apresentado na conferência CPT-10, uma conferência quadrienal sobre Cone Penetration Test, o CPTU, na qual tive a honra de participar em Las Vegas, em 2014, curiosamente uma semana antes da Battelle. Bom, esse resumo foi escrito por nada menos que Joe Queenan, né, uma das lendas do GAC. Ele escreveu o livro Remediation Hydraulics com Fred Payne e Scott Potter, né, todos os 3 da Arcades. E nesse artigo, o Joe Queenan teve como coautores o Nick Welch e o Eric Killenbeck. Todos são da Arcades dos Estados Unidos. O texto dos 3 compara várias ferramentas de identificação das heterogeneidades hidrogeológicas, e o termo foi criado por esse grupo e que nós incorporamos nos estudos aqui. Eles compararam aqui nesse artigo, né, logs de EC, condutividade elétrica. Naquele momento era uma ferramenta separada e posteriormente seria incorporado aos MIPs, depois seria incorporado aos HPTs, depois seria incorporados aos OIP e finalmente aos MI-HPT, os OIP-HPT que existem hoje, que já tem a condutividade elétrica. Naquele momento era separada. Então eles comparam o EC, o DPIL é Direct Push Injection Logging, ferramenta desenvolvida por pesquisadores alemães, como Winken e Dietrich, em conjunto com pesquisadores do grupo do James Butler Jr., da Universidade do Kansas, né? e o DPIL é muito similar ao HPT. Compararam também o PST, o Pneumatic Slug Test, um slug test por pressão pneumática em ferramentas Direct Push, as ferramentas semelhantes ao Screen Point, e claro, compararam com o CPTU, que é o tema da conferência. Os resultados mostram muita similaridade entre as ferramentas e concluem basicamente que o DPIL mais PST são particularmente eficientes em areias, e o CPTU com as dissipações de poropressão durante o ensaio CPTU são particularmente mais eficientes em siltes e argilas. Mais do que uma simples comparação entre ferramentas, eles ressaltam que, independente da ferramenta, é preciso entender a escala de detalhe e as heterogeneidades hidrogeológicas, pois são elas, né, que governam o transporte de contaminantes em uma área contaminada. Eles dizem, na conclusão, que o sucesso das remediações depende de uma compreensão detalhada da estrutura de permeabilidade do aquífero contaminado, pois todos os sistemas aquíferos são heterogêneos e anisotrópicos. Um requisito fundamental é distinguir as faces permeáveis de areia ou cascalho, onde as águas subterrâneas e os contaminantes se movem por advecção, das faces de menor permeabilidade, ricas em siltes ou argilas, onde a massa desse soluto é armazenada e o transporte é dominado pela difusão nessas unidades. A conclusão final é que, com base nesses dados, eles defendem uma estratégia de investigação que consiste em usar o CPTU para mapear tendências gerais em faces e, no nosso vocabulário mais comum, para identificar e delimitar a escala de detalhe, as unidades hidroestratigráficas, com foco no comportamento dessa unidade hidroestratigráfica, e usar o DPIL, que eu repito é similar ao HPT, e o PST, focados nas zonas de fluxo. Então, primeiro o CPTU, para identificar, delimitar e caracterizar unidades hidroestratigráficas. Nas unidades que sejam de fluxo, talvez usar um DPIL, mas usar o PST para obter o dado real, numérico da condutividade hidráulica nessas unidades mais condutivas. E é exatamente a abordagem que eu defendia na época e que hoje em dia eu ainda defendo, porém recomendo que
hoje ela seja feita, tudo isso aí seja feito após uma boa amostragem de solo. Tá? Então, naquele momento eu dizia CPTU mais PST, tudo isso para entender o meio físico, né, antes das amostragens de solo. Hoje eu já considero que a amostragem de solo deve começar o trabalho, depois partir para uma dobradinha dessa, CPTU e PST, ou DPIL e PST, ou HPT e PST, ou HPT e CPTU, que as coisas vão ficar melhores, o entendimento do meio físico vai ficar muito melhor. Tá? Você pode procurar isso ou no site da Geoengineering, geoengineering.org. Se você procurar lá, você vai achar o trabalho do John Quinlan. No LinkedIn, a Natália Santiago faz uma postagem muito interessante que me lembra o meu amigo Diego Silva, né? E o que ele sempre fala. O QGIS é ótimo para muitas coisas no GAC. Ele é um software completo que ajuda muito no gerenciamento do projeto como um todo e não só na gestão de dados geoespaciais. E o QGIS ainda é gratuito e de código aberto, portanto em constante evolução e evolução coletiva. A Natália diz na sua postagem: sempre me chamou a atenção no GAC o volume enorme de dados que se acumulam ao longo dos projetos. São informações valiosas, muitas vezes mal apresentadas ou subaproveitadas. Foi colaborando na elaboração de um relatório de investigação que eu tive a chance de sair do padrão. Em vez de me restringir ao plano 2D dos mapas tradicionais, no CAD, no Corel e tal, diz a Natália, resolvi explorar o uso do QGIS para representar os postos de monitoramento e as plumas de contaminação em 3D. Mesmo não sendo a ferramenta ideal para esse tipo de modelagem, a visualização interativa da subsuperfície trouxe um novo olhar para toda a equipe. Os dados deixaram de ser apenas números e tabelas, ganharam profundidade, contexto e narrativa. Um pequeno experimento que provocou boas conversas e abriu espaço para pensar em como podemos inovar, mesmo com recursos de certa forma limitados. Ou seja, até para a visualização de dados 2D e 3D é possível usar o QGIS, tudo integrado no mesmo ambiente, o que facilita muito o trabalho. Recomendo que vocês que atuem em consultorias médias ou pequenas e não têm acesso aos EVS, Leapfrogs, etc., que comecem a pensar no QGIS, ao invés de tentar fazer tudo na raça, né, no CAD, no Corel, no gestão de dados no Access e etc. Né? Tentem dar uma chance para o QGIS. Eu não entendo muito, mas meu amigo Diego Silva conhece bastante. Vocês podem falar com ele se vocês quiserem. Procure a postagem da Natália Santiago no LinkedIn, que é bastante interessante. A sessão PFAS de hoje traz uma dica do André Martins. O Journal of Contaminant Hydrology traz, na edição que chega em maio, o artigo PFAS, Mass Flux and Mass Balance at Unequals Film Foaming Foam Release Site in Semi-Arid Eastern New Mexico, Estados Unidos. Escrito por Gray e colaboradores, falando do fluxo de massa de PFAS. Esse estudo sobre PFAS em uma área semiárida destaca riscos à saúde e ao meio ambiente, revelando que os PFAS estão contaminando águas subterrâneas em regiões com zonas não saturadas muito espessas. E os processos de transformação química parecem aumentar a concentração de PFAS no subsolo em relação às formulações originais dos AFFF, né, das espumas de combate a incêndio, que contêm os PFAS, sugerindo riscos contínuos à saúde humana e aos ecossistemas. A presença de paleocanais preferenciais pode acelerar o transporte desses compostos, dificultando a sua contenção. Os mecanismos de sorção e transformação dos PFAS demonstram que exigem maior atenção para mitigar seus impactos em recursos hídricos estratégicos, especialmente em áreas áridas e semiáridas, como é o Novo México, como é o Arizona e como é aqui o semiárido do Nordeste brasileiro. A degradação dos AFFF em PFAS precursores com 1 a 3 carbonos favorece o transporte dessa massa de fluorados pela água subterrânea. Então isso é um problema detectado aí por Gray e colaboradores. Recentemente nós encerramos um curso de investigação confirmatória, né, também da parceria Senac e ESAS, que teve mais de 150 participantes, grande parte deles de órgãos ambientais. Foram discussões e interações muito ricas, muito interessantes. Creio que seja a primeira vez que tivemos um curso misto assim, com tantas pessoas de órgãos ambientais e pelo menos 23 pessoas do mercado. Em geral são exclusivos para os órgãos ambientais ou são voltados só para o mercado com algumas vagas para órgãos ambientais. Esse curso foi bastante interessante, essa mistura foi legal e alguns dogmas foram quebrados. Boas práticas foram divulgadas, explicadas, enfim, foi mais um tijolo na construção de um GAC melhor. Uma dúvida recorrente que eu queria comentar aqui com vocês era sobre os objetivos centrais da investigação confirmatória. Todo mundo concorda que a investigação confirmatória tem como um dos objetivos centrais saber se as concentrações no solo e na água subterrânea são maiores que os padrões legais estabelecidos a partir de dados toxicológicos. O que não estava totalmente claro para os participantes, e acredito, ainda gere dúvidas no GAC como um todo, é o seguinte:
Primeiro, todas as fontes potenciais primárias devem ser investigadas na investigação confirmatória. Todas as fontes potenciais primárias. Tá? Isso é bastante importante. Segundo, investigar as fontes significa mostrar o solo junto a cada fonte. Terceiro, a investigação confirmatória deve dizer se há fonte secundária e onde ela está. Novamente, isso deve ser feito com amostragem de solo. Quarto, a identificação inequívoca da contaminação, que é a presença de NEPL, por exemplo, em um ponto, não encerra o trabalho, pois deve-se observar os itens anteriores, ou seja, investigar todas as fontes e ver se elas tinham gerado fonte secundária, todas as fontes. Você achou uma, mas você precisa investigar as outras. Quinto, não se verifica a presença de fonte secundária, NEPL, no caso é o NEPL ou de NEPL, com posto de monitoramento, porque é muito comum um falso negativo, ou seja, pode haver NEPL, mas ele não ser móvel o suficiente para entrar no poço. Então deve-se atestar a presença de NEPL, adivinha só, amostrando o solo. Claro, isso pode ser feito também com VOST, MIP, OIP, mas isso é uma outra história. Basicamente, no dia a dia comum, isso é feito com amostragem de solo, não com poço de monitoramento. Sexto, antes de projetar o poço de monitoramento, para avaliar a eventual fase dissolvida, deve-se identificar, delimitar e caracterizar as unidades hidroestratigráficas. E você faz essa identificação, delimitação e caracterização amostrando o solo, claro. Então nós temos que amostrar o solo antes de projetar o poço para daí instalar o poço. 7. O poço de monitoramento deve coletar dados de uma única unidade hidroestratigráfica para avaliar a partição de uma pequena parte da massa proveniente da fonte secundária para a água subterrânea. Portanto, deve avaliar a fase dissolvida. E como ela está dissolvida, ela anda com a água subterrânea. E por isso, em fase dissolvida, não existe a necessidade do poço de monitoramento ser não afogado. Muito ao contrário. É conveniente que ele esteja afogado. Então não existe o dogma de que é proibido instalar um poço afogado, principalmente para avaliar a fase dissolvida. 8. O screening de vapores no ar do solo, por melhor que seja, mesmo com amostradores passivos, não é um indicador que a área está contaminada ou não está contaminada. Deve-se procurar a fonte primária e secundária com a ajuda desse screening de vapores no ar do solo. Ele não é a resposta, ele é uma ajuda para encontrar a resposta. 9. Se tudo acima estiver correto, devemos nos preocupar com a qualidade da amostragem, com a preservação dessas amostras e com a análise química. Portanto, a investigação confirmatória não é ir lá instalar um número fixo de poços, 3 poços, 5 poços, 10 poços. A investigação confirmatória é muito mais que isso, muito mais que isso. Tá? E é bastante interessante observar as discussões e as perguntas sobre os itens que eu falei aqui. Mesmo quando a pessoa entende o conceito, ela vai fazer uma pergunta 2 ou 3 aulas depois, tendo como princípio o paradigma superado da investigação confirmatória, que é instalar poços, indicando que é difícil nos soltarmos das amarras que nos colocamos por irmos seguindo a tradição, ser uma reflexão mais baseada em ciência. Então a pessoa entende, mas a amarra dela é muito forte. Então a gente precisa lutar contra isso cotidianamente. E é por isso que eu penso que os cursos básicos como esse são fundamentais para que tenhamos uma mudança para melhor no GAC brasileiro, para que possamos fazer o nosso melhor. E como diz a Aline Barrense, mostrarmos a nossa gratidão à natureza e ao planeta. Esse é o nosso propósito, esse deve ser o nosso propósito. Então agradeço a ESA e ao SENAC por promover esses cursos, aos meus colegas organizadores, coordenadores e docentes, por se dedicarem muito para fazer esse tipo de curso acontecer. E agradeço, claro, aos alunos e alunas que assistem, que participam, que perguntam, que debatem. É sempre inspirador participar de um evento como esse, de um curso como esse, e que venham os próximos. Espero que vocês estejam lá. Uma notícia do mercado: no início de abril de 2025, a ERM anunciou a conclusão bem-sucedida da sua aquisição da Environmental Division da Newfields. De acordo com a nota da ERM, essa aquisição aprimora significativamente as capacidades da ERM em perícia ambiental, contaminantes emergentes e avaliação de impacto e risco à saúde humana. Além disso, fortalece a análise de dados, gerenciamento de sedimentos, ciências marinhas, hidrogeologia e expertise em modelagem de águas subterrâneas da ERM. Como anunciado inicialmente em 13 de janeiro, os 110 especialistas técnicos se apresentarão como ERM Newfields e darão suporte a clientes dos Estados Unidos e globais para gerenciar efetivamente passivos e riscos ambientais. Como adendo, a ERM diz que adquiriu a Environmental Division juntamente com os seus serviços de suporte associados da Newfields Companies. Os negócios restantes da Newfields continuarão a operar independentes da ERM. Segundo anunciado pela Newfields Brasil em janeiro deste ano, a empresa permanece operando no Brasil como Newfields e não faz parte da unidade adquirida da ERM. Portanto, aqui no Brasil, Newfields é Newfields, ERM é ERM. Eu queria falar sobre os últimos episódios do podcast Áreas Contaminadas.
Já há algum tempo foi ao ar o episódio 224 do podcast Áreas Contaminadas, quando eu conversei com a Aline Barrense. E é muito interessante a história dela, que desde a infância viu o mundo com um propósito, não só de fazer parte dele, mas de torná-lo um lugar melhor. Dentro daquela visão, ela tinha um desejo de ser professora e, ao mesmo tempo, de trabalhar com o meio ambiente. Isso lá no início dos anos 2000, quando não havia graduações em engenharia ambiental disponíveis. Não tinha, por exemplo, o curso da Unesp Sorocaba, não tinha o FABC, não tinha engenharia ambiental na Poli, não tinha o curso de gestão ambiental na USP Leste, não tinha a Unifesp, com ciências ambientais, enfim. Por causa disso, na hora da graduação, ela uniu os dois desejos e fez gestão ambiental no SENAC, junto com graduação em História na FEFELESH, morando em São Miguel, isso é interessante. E por ter feito graduação no SENAC, ela recebeu muitas indicações de eventos e acabou tomando gosto por um tal de gerenciamento de áreas contaminadas. E também por causa de ter feito a graduação no SENAC, ela ficou sabendo de um curso que mudaria a sua carreira e a sua vida, a pós-graduação em GAC no SENAC, na segunda turma lá em 2006. E ainda conseguiu uma bolsa oferecida, e se não me engano essa bolsa era oferecida pela Servimar na época, para alunos e alunas que tinham feito a graduação no SENAC. Ela prestou uma prova, foi aprovada, ganhou a bolsa no dia do seu aniversário, e ali foi a entrada dela no GAC, um pouco de acaso aliado a muita dedicação e muita competência. Isso foi só o começo, ela fala também como o GAC mudou, mesmo com a CETESB pedindo várias coisas, como amostrar o solo de metro em metro com liner, na prática as pessoas usavam só trado manual para furar e instalar o poço, mediam o VOC no saquinho, o saquinho que o solo era colocado a partir do solo que vinha no trado, um erro técnico grandioso que era normalizado por todo mundo no mercado. Também a amostragem de água era feita com base na prática do esgota no dia e coleta no dia seguinte, com baler, totalmente fora do que a gente entende hoje que é correto. Naquela época e ainda hoje, questões econômicas se sobrepunham às técnicas. Então, embora tivéssemos equipamentos disponíveis, a CETESB pedisse em seus procedimentos, como não era efetivamente cobrado, os detalhes não eram feitos. E isso traz, como todo mundo sabe, muitos erros. Mas uma coisa não mudou. No SENAC se ensinavam boas práticas, baseadas na boa técnica, na ciência, e os bons alunos e boas alunas aprendiam e levavam isso para o seu dia a dia, na medida em que seus locais de trabalho, suas consultorias permitiam. As pessoas que são boas profissionais ficavam e ainda ficam sempre com aquela pulga atrás da orelha e questionam o que estão fazendo no dia a dia, muitas vezes usando técnicas opostas na consultoria ao que é ensinado no SENAC. E essas pessoas, felizmente, ainda podem contar com o SENAC para ajudá-las a encontrar ciência por trás da boa técnica. E agora não só com o SENAC, mas também com outras universidades, PUC, USP, e até com esse nosso pequeno projeto do podcast newsletter para ajudar vocês. Mas claro, nada disso tem relevância sem que as pessoas façam um movimento de questionar, estudar, tentar sempre melhorar. A Aline tem isso muito claro para ela, pois seu propósito é o que guia suas ações, desde pequena até agora, que é uma profissional muito competente, conhecida no mercado, e passou por muito brilho por consultorias como Servimar, Ecotest e atualmente na 2J. E aí, falando em propósito, o propósito dela a respeito do GAC me fez refletir bastante. Muitas vezes ficamos meio desanimados, achando que não tem jeito mesmo, que o poder econômico sempre se sobrepõe nas indústrias, nas consultorias, nos órgãos ambientais, restando pouco para a gente lutar. Mas o que ela disse no episódio 224 nos dá uma bela injeção de ânimo. Ela falou que a reabilitação da área é uma forma de gratidão à natureza, gratidão ao planeta. É uma forma de, como sociedade, pedirmos perdão ao planeta por termos feito uma ruptura metabólica e contaminado o solo. Agora, o nosso papel aqui é gastar matéria, gastar energia, gastar capital e trabalho humano para recuperar ao menos uma parte desse planeta, reabilitando a área por causa dessa gratidão, não para servirmos de instrumento para o lucro e acumulação de mais capital na mão de poucas pessoas. Nosso dever atual, como ela bem disse, é sermos gratos e pedir perdão à Terra por isso, e fazermos o nosso melhor para que a reabilitação aconteça. Então, quero que vocês ouçam com muita atenção as palavras de Aline Barrense. Depois veio o episódio 225, um episódio mais curto, técnico, direto ao ponto, que fala de um capítulo interessante do livro Advances in the Characterization and Remediation of Sites Contaminated with Petroleum Hydrocarbons. Esse capítulo foi escrito por uma lenda da investigação, Randy Saint-Germain, que, entre outras coisas, desenvolveu o VOST. No texto do Randy, ele fala da importância da investigação de alta resolução do solo impactado por NEPL, principalmente ao NEPL, e que de modo algum essa investigação pode ser feita com postos de monitoramento, mas sim tem que ser feita com altíssima resolução. Essa investigação pode ser feita com amostragem de solo em alta resolução, com múltiplas linhas de evidência, ou com ferramentas de aquisição de dados em tempo real, das quais ele destaca o MIP e os métodos LIF. Dentre os LIF, ele destaca o VOST. A amostragem de solo que ele propõe deve ser feita com ferramentas que permitam a recuperação muito representativa de amostras
e uma análise muito detalhada e criteriosa desses liners em superfície, usando ferramentas que auxiliam nessa avaliação cuidadosa, como luz UV, PID, corantes, e desses corantes pode ser o shake test, mas ele também recomenda o uso do corante específico, né, o Sudan 4 Oil Red O, também espectrometria de infravermelho, e até um teste simples de luva nitrílica, tudo isso aliado a análises químicas quantitativas. Esse olhar detalhado é fundamental para tentar compreender a distribuição caótica do NEPL no meio físico, que é sempre muito heterogênea. E eu recomendo muito, além do podcast, a leitura na íntegra do livro, é disponível para download gratuito. E o capítulo do Randy Saint-Germain é o capítulo 7, Baixem e Leiam. No podcast 226, eu conversei com o Sérgio Ojihara. O Sérgio é geólogo com mestrado, graduado em Direito, CEO da ASA e relator de muitas normas da ABNT, entre elas a série 15515. E vejo interessante como o surf foi e é importante para a carreira dele, pois o surf fez ele desistir da eletrônica para ir na direção de uma graduação que permitisse a ele trabalhar em contato com a natureza. E foi daí que veio a geologia como carreira no final dos anos 80. Logo no início da graduação, o Sérgio percebeu que, diferente da maioria do pessoal que estava lá, a mineração e o petróleo não o atraíam muito. Ele gostou daquela optativa bastante interessante para ele de hidrogeologia, que por coincidência era ministrado por nada menos que Bob Cleary, o papa do GAC. Bob Cleary inspirou uma legião de alunos do Brasil, entre eles aquele que talvez seja o maior nome do GAC brasileiro, Rodrigo Cunha. Então o Sérgio bebeu direto na fonte e se inspirou a trabalhar nessa área, que naquele momento ainda não existia formalmente, pois o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas foi publicado somente em 99 e ele se formou em 90, né? É também algo muito interessante ele ter sido o primeiro funcionário da Hidroambiente, empresa que hoje é Arcadis, mostrando que o Sérgio esteve participando de todo o caminho da evolução do GAC. E no episódio ele conta histórias maravilhosas do GAC de antigamente, não tinha material, não tinha tecnologia, o poço era com um tubo casca de ovo, ranhurado à mão, com seção filtrante envolvida em tela, né, de tela sombrite ou bidim. A sondagem era com trado manual feito de qualquer jeito lá no serralheiro e outras coisas. Embora com muitas dificuldades tecnológicas, esse GAC raiz tinha uma vantagem importante em relação ao atual. Os estudos eram mais baseados em ciência, em coletar os melhores dados possíveis, em priorizar o entendimento do meio físico para elaborar um modelo conceitual antes de tentar ver o que tem na água, talvez até pela própria dificuldade em coletar a amostra de água. Curiosamente, naquele tempo, a instalação dos poços vinha depois das sondagens para reconhecimento do meio físico. A abordagem era bastante correta, até melhor que o mercado faz hoje. Ele falou muita coisa interessante, eu queria destacar a visão dele do mercado, que ele acha no momento está muito comoditizado, sendo mais uma linha de montagem que vende relatórios. E essa comoditização é uma das razões para que os trabalhos de campo não sejam mais tão criteriosos e os estudos não sejam mais tão baseados em ciência como eram antes. E curiosamente, né, fechando o círculo vicioso aí, os estudos são comoditizados porque os estudos não são baseados em ciência. E não são baseados em ciência porque o estudo é comoditizado, então fica um negócio complicado, né, de resolver. Mas o Sérgio tem bastante esperança em médio prazo, com a melhor formação de profissionais e também com a evolução do GAC usando mais ciência, como estatística, machine learning, dados melhores, sensores, tudo isso aliado a uma ampliação na essência do GAC, que vai deixar de ser apenas mitigar os riscos para cuidar de futuras demandas hídricas, de contaminantes emergentes e da sustentabilidade corporativa de um modo mais amplo. Foi uma belíssima conversa sobre o passado e também sobre o futuro, sobre a parte técnica do GAC e sobre questões de mercado. Enfim, sobre os longboards do passado e sobre as ondas gigantes que ainda virão para nós. Então convido vocês a dropar essa onda com Sérgio Ojihara. Por fim, na semana passada tivemos o episódio 227 do podcast sobre uma apresentação feita por Seth Pitkin chamada High Resolution Site Characterization Tools and Approaches. Esse episódio fala dessa apresentação para a conferência da Federal Remediation Tools Roundtable, a famosa FRTR. A apresentação do Seth fala inicialmente da importância de uma investigação adequada em alta resolução de uma área contaminada, priorizando entender em escala de detalhe a interação do meio físico com o contaminante. A seguir, ele fala de duas ferramentas que ele recomenda: a amostragem de solo de perfil completo, criteriosa e cuidadosa, com avaliação muito bem feita em campo, né, novamente essa mesma história, e seleção de muitas amostras para análises químicas, priorizando as zonas de armazenamento. E a segunda ferramenta é o Waterloo APS, que ele descreve muito bem, porque foi ele que desenvolveu essa ferramenta, né, e mostra que ela é muito boa para detectar as heterogeneidades hidrogeológicas em detalhe, né, porque ela injeta água e mede essa pressão, como o HPT faz, ao mesmo tempo que permite a coleta de muitas amostras de água ao longo do perfil vertical, e aí ele prioriza as zonas de fluxo nessa coleta de água.
Por fim, ele mostra um estudo de caso em que ele compara essa combinação, né, amostragem de solo mais Waterloo OPS, com o MIP mais HPT, que é muito interessante ver essa comparação, não vou dar spoiler aqui, ouçam o episódio. O Seth finaliza dizendo que não tem por que chamarmos essa investigação de alta resolução de investigação de alta resolução. Deveria ser chamado somente de investigação, porque é assim que essa investigação tem que ser feita. Simplesmente isso. Né? Investigar tem que ser em alta resolução, senão não é investigar. Então eu recomendo que vocês leiam na íntegra essa apresentação, e você precisa procurar no site do FRTR, frtr.gov. Na semana que vem teremos o episódio 228 do podcast, onde mostrarei uma conversa muito legal com a Cíntia Costa, uma jovem engenheira ambiental, minha caloura na Unesp Sorocaba, segundo ela ainda nas fraldas do GAC, mas já com bastante experiência profissional e de vida para compartilhar conosco. Com certeza vocês vão gostar e vão se inspirar. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso screening de notícias de hoje. E agradeço muito a você que me ouviu até aqui por dedicar seu tempo e atenção a nós. Agradeço demais aos nossos colaboradores financeiros no Apoia-se, apoia.se/ecdambiental, e aos nossos patrocinadores, a Clean, a Vapor Solutions e a E-Consulting, que nos incentivam e estimulam a fazer cada vez mais, cada vez melhor. Então me contem o que acharam do screening de notícias. Um grande abraço e até o próximo programa.